nós aprenderemos nesta aula a aplicar os mais variados tipos de operações booleanas em projetos com múltiplos corpos. Com as operações booleanas, se torna possível criar com mais facilidade alguns tipos de geometrias por meio da combinação de corpos. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê é importante utilizarmos a operação booleana de combinar corpos. Vejam este exemplo que eu criei. Vamos passo a passo. Primeiramente, eu criei essas duas bases cilíndricas, como vocês veem. Depois, eu criei um terceiro corpo que liga as duas bases, que é este corpo central que vocês também veem. Depois, eu apliquei uma casca nesta parte, uma outra casca diferente nesta outra parte e uma terceira casca na parte central, diferente das outras duas também. Isso nós já sabemos que só é possível fazendo uso de múltiplos corpos que com operações locais. Agora, eu fiz uma cópia dessas três geometrias, que vocês podem ver que estão separadas. Apesar de estarem adjacentes, estão separadas. Olhem aqui na árvore de projetos. 3 corpos separados. Então, eu fiz uma cópia dessas 3 geometrias aqui para o lado, para a gente poder fazer uma comparação. E depois eu combinei, vejam aqui o recurso de combinar, somente essas 3 geometrias aqui. Essas 3 aqui não estão combinadas. Agora eu vou aplicar fillet na geometria combinada e na não combinada para vocês verem a diferença. Então eu vou vir até o recurso de fillet e vou selecionar esta aresta para aplicar um fillet. E veja só que eu já tenho uma pré-visualização. Com 1 milímetro de dimensão o fillet, vou aplicar o comando. Veja só como ficou meu fillet. Agora eu vou aplicar esse mesmo fillet nas que não estão combinadas. Então eu vou entrar em fillet, selecionar esta aresta e aplicar. Veja só a diferença. Este fillet ficou para dentro e este fillet ficou para fora. Isso porque esta peça e esta estão combinadas, são uma única peça. Então o fillet fica desta forma. Já essa daqui, como são peças separadas, então ele aplicou o fillet como uma peça individual, fazendo com que o fillet ficasse desta forma que vocês podem ver. Vou explicar agora como fazer para combinar os corpos como nós acabamos de ver. Veja que aqui eu tenho 3 corpos separados. Isso é possível notar aqui pela árvore de projetos. Veja aqui na pasta corpos sólidos, 1, 2, 3 corpos separados. Bem, então eu vou vir agora no menu Inserir, Recursos, Combinar. Vejam aqui. Seleciono a opção Combinar e aqui eu tenho 3 opções: Adicionar, Subtrair, Comum. Nós vamos utilizar a opção Adicionar. Com esta opção habilitada, eu vou selecionar os corpos que eu quero unir. Então, eu seleciono este corpo e este corpo. Vejam que ao passo que eu seleciono estes corpos, eles vêm para dentro dessa caixa de corpos a combinar. Posso exibir uma visualização, aparentemente nada muda, mas esta opção existe. Agora, basta eu aplicar o comando. Aplico o comando. E veja só que agora aqui na minha árvore de projetos eu já não tenho mais a pasta corpos sólidos. Por quê? Porque agora eu tenho um único corpo combinado. Sendo assim, com apenas um único corpo, eu posso aplicar as operações que eu queria, que seriam os fillets, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, aplicar fillet, por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Confirmar. E também aplicar fillets, por exemplo, aqui e aqui. E também realizar outras operações aí que eu desejar nessa peça única agora já combinada. Vamos conhecer agora a segunda opção para fazer combinação de corpos. Mas antes disso, eu quero que vocês notem uma coisa. Vejam que aqui no nosso documento eu tenho apenas um corpo único, um corpo sólido único. Como eu sei disso? Não tem a pasta corpos sólidos aqui na árvore. Veja só, não existe essa pasta. Se eu tivesse a pasta, então eu teria mais de um corpo. E como eu só tenho um corpo, vejam só, se eu vir aqui no menu Inserir Recursos, o comando Combinar Corpos está desabilitado. Por que isso? Porque esse comando só fica habilitado quando eu tenho 2 ou mais corpos no documento. Ok? Então, vamos agora à subtração de corpos. Vejam que eu criei esse detalhe nesta peça. Ele possui um raio aqui e um raio aqui. Eu poderia criar esse detalhe de muitas formas diferentes, mas a forma mais fácil é subtraindo corpos. Vamos no passo a passo. Vou subir aqui antes de eu combinar este corpo. Observem que eu criei este sólido nesta região, né?
e criei um raio nesta parte e um outro raio nesta parte. Veja que os corpos estão se interceptando. Agora eu vou subtrair este corpo deste outro corpo principal. Para isso, basta eu vir aqui no menu Inserir, Recursos, Combinar. E agora ele está habilitado, porque eu tenho dois corpos, está vendo? Então, eu seleciono Combinar, porém, desta vez, eu vou vir aqui nesta segunda opção, Subtrair Corpos. Seleciono esta opção e aqui nesta caixa de corpo principal, eu seleciono o corpo no qual eu quero remover material, que é este corpo maior, o principal. Na segunda caixa, corpos a subtrair, eu vou selecionar o corpo que eu vou usar para tirar material do corpo principal, ou seja, esse menor. Selecionei e aplico o comando. Vejam só que, pelo recurso de subtração de corpos, eu obtive este resultado. Quero mostrar agora a terceira forma de combinar corpos, chamada de comum, na opção comum de combinar corpos. Vejam este exemplo que eu criei, esta peça. Vocês nem imaginam como eu cheguei nesse resultado, mas vocês vão ver agora. Vou rolar a barra de projetos para que vocês vejam como eu fiz. Então, primeiramente, eu criei esta peça, este oblongo, olha, vejam só. Criei um sketcher e extrudei já, ficou desse formato. Depois eu criei essa outra peça, que está se interceptando. Eu vou ocultar esta primeira aqui na pasta de corpos sólidos, para vocês poderem ver legal a segunda. Olhem só o formato desta peça. Vou exibir a outra de novo. E depois eu utilizei o recurso de combinar corpos comum. E tive esse resultado. Como eu fiz isso? Vou explicar. Eu vou deletar esta combinação que eu fiz e vou criar a combinação agora. Para fazer isso, basta eu vir até o menu Inserir, Recursos, Combinar. E desta vez nós vamos utilizar a terceira opção aqui, chamada Comum. Eu vou selecionar esta opção. Depois que eu selecionei essa opção, basta eu selecionar os corpos que eu quero que sejam combinados. Ou seja, esse e esse. Poderiam ser mais corpos também. Poderiam ser 3, 4 corpos. No nosso caso, são 2. Então, selecionei os 2 corpos e vou aplicar o comando. Vejam só que interessante. Eu vou editar este recurso e mostrar mais algumas coisas para vocês. Vou clicar aqui em Exibir Visualização e vejam o resultado que a gente teve. Se eu tirar a exibição, percebam que ele está me dando como resultado exatamente a parte que é comum deste corpo meio que em formato de Z com o corpo bilongado. Então, a parte comum desses dois corpos é o que resulta na combinação de corpos comuns. E nós temos esse resultado, como vocês podem ver. Nós aprendemos o que são as operações booleanas nesse tópico por combinação de corpos. Nós aprendemos a combinar corpos por adição, por subtração e por intersecção, ou comum, que é o que vocês acabaram de ver. Eu recomendo que vocês treinem o uso dessas opções, tanto individualmente, aplicando na sua peça, no seu projeto, ou só adição, ou só subtração, ou só intersecção, ou também vocês podem aplicar no mesmo projeto essas 3 opções simultaneamente, adicionando uma parte, subtraindo outra e obtendo o resultado de corpus comum por outra parte do projeto. Façam isso e vocês vão ver que bons resultados vocês vão obter.